Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos estudando o livro Cartas de uma Morta, que foi psicografado pelo Chico Xavier e conta a história do desencarne e da retorno ao pátrio espiritual da mãe dele, que é a Maria João de Deus. Nós já temos 2 vídeos aqui no canal tratando dos 2 primeiros capítulos e hoje nós vamos falar do capítulo 3, que é Últimos Instantes do Tormento Corporal. Como nós vimos no capítulo anterior, a Maria vai contando pra gente nesse processo do desencarne dela. Mas que primeiramente ela lutou bastante pela sobrevivência, para se manter, né, viva, pelo instinto que a gente tem de conservação, né? E ela disse que foi uma luta muito dolorosa, muito árdua, que ela tinha uma doença degenerativa, e ela disse que lutou muito para permanecer encarnada por conta do amor pelos filhos e pela preocupação que ela tem com eles de como eles vão ficar quando ela morrer. Só que ela vai percebendo que a resistência dela está cada vez mais fraca. Ela não vai conseguir continuar lutando muito mais tempo. O corpo está muito enfraquecido, né? A doença possivelmente atingiu um estágio muito grave. E ela percebe que a luta não dá mais para continuar. Então ela vai começando a aceitar que está nos últimos instantes do corpo físico. Só que essa jornada até esse momento, como a gente falou, foi muito dolorosa. E nas últimas horas, nos últimos momentos, ela coloca como uma interminável agonia. E ela quer que isso acabe logo. Todo mundo, quando está sofrendo, quer que pare. E ela quer que isso acabe logo de uma forma tão intensa que ela compara esse desejo dela, que esse transe termine, né, com o desencarne, com aquele trabalhador que depois de um dia duro de trabalho, que está exausto, chega em casa querendo um repouso, né, merecido, o descanso. Então ela quer que isso acabe logo. E ela também fala do estado moral dela, dizendo que por conta do efeito, né, desse sofrimento todo causado pela doença no cérebro, nas ideias dela, ela está semi-inconsciente. É como se esses pensamentos fossem violentamente expulsos do cérebro. Então a gente consegue imaginar o tamanho do choque que essa situação causa em todo o corpo. A violência da dor, né, e os efeitos que ela causa na gente. E essa situação que ela vai relatando para nós me fez lembrar muito de um caso, de um outro livro que a gente está estudando, que é o caso Cavalcante, do livro Obreiros da Vida Eterna. Se você ainda não viu esses vídeos, a gente tem no canal aqui a playlist com todos os vídeos que a gente já fez desse estudo. E o que acontece? Por que me lembrou? Porque os dois têm situações muito parecidas. A Maria, como o Chico coloca pra gente no primeiro capítulo, é uma católica praticante, devota, né? O Cavalcante também é um católico, dedicou a vida toda à igreja, aos trabalhos, ao bem, e também está muito doente. Ele está no hospital e ele oferece uma resistência muito grande para o processo do desencarne. Ele também quer permanecer vivo. E os dois, apesar de acreditarem na imortalidade, eles estão com medo de morrer. Porque eles sabem que existe alguma coisa, mas não sabem exatamente o que existe depois do túmulo. E nenhum dos dois está querendo muito descobrir isso, né? E o estado moral dele também me remete a essa história da Maria, porque ele também está bastante perturbado, não só pela dor do corpo, mas pelo apego, né? Preocupação com os parentes, mesmo os parentes tendo abandonado ele no hospital. Ele está numa ala de indigentes e ainda assim ele está preocupado, e nenhum dos dois se preparou para esse momento do desligamento. E se preparar
não é viver o tempo todo falando da morte, né? Ou fingindo morrer. Se preparar é ter o conhecimento espiritual, né, da vida espiritual, de como é o retorno, para a gente poder chegar de uma forma melhor. Porque essa falta de preparo fez os dois sofrer ainda mais, né? Porque eles ofereceram uma resistência ao corpo físico, que estava num processo de desencarne. A mente tem um poder muito grande, então eles estavam insistindo para que órgãos que estão parando de funcionar, funcionassem. As bactérias que a gente tem no corpo já começando o processo de decomposição e eles querendo permanecerem vivos. Então isso, sem dúvida, prolonga o sofrimento. E a questão é que a gente não se prepara para esse momento da morte, né? A gente sempre acha que vai ser eterno. A gente adia coisas que nós temos para fazer e a gente nunca sabe quanto tempo verdadeiramente a gente tem. A gente está bem hoje e amanhã pode acontecer uma fatalidade e a gente desencarnar. É imprevisível, né? Então a gente deveria se preparar melhor para isso. Tornar a morte um assunto mais natural, porque é um processo natural. É a única certeza que a gente tem de que vai acontecer. Então, a gente sabe que vai acontecer isso em algum momento. Um momento que é o imprevisível. Então a gente tem que estar preparado. A gente tem, como uma outra frase do livro, do Obreiros, a gente tem que viver bem para morrer bem. E o sofrimento deles, né, é causado por esse conjunto de coisas. A doença, que por si só já causa muito sofrimento. O medo da morte, apesar de acreditarem na imortalidade da alma. E o desconhecimento da vida espiritual, como ela é de verdade, não aquela visão de céu e inferno. E a gente sabe que não é um momento fácil passar por crises assim, por coisas de doenças e outras situações graves. E nós não estamos querendo simplificar tudo ao ponto de que só conhecer aliviaria o sofrimento físico, né? Mas poderia aliviar um pouco o sofrimento moral ou emocional, mental, não é? Porque a gente poderia passar por esses momentos de uma maneira um pouco mais tranquila e confiante. Porque conhecer sobre a vida espiritual nos deixaria mais confiantes. Na confiança da providência divina, que a gente sabe que nunca falha. A gente sabe, mas nos momentos que dói, a gente duvida um pouco. E no amparo que a gente recebe, né? A literatura espírita ela é farta de exemplos de situações que todo mundo recebe amparo em todos os instantes. Só que, na grande maioria dos casos, a gente não percebe. E a gente pode citar até o André Luiz, né, no nosso lar, que ele, quando é resgatado do umbral, ele fica 8 anos no umbral. 8 anos, gente, é muito tempo. Só que nesse tempo todo ele não está sozinho, ele recebe sempre visitas dos amigos espirituais querendo ajudar ele, né? Só que também situações parecidas com os outros dois que nós citamos, né? Católico, apego aos parentes, à esposa, a toda a vida que ele tinha e a falta de conhecimento da vida espiritual, fora o medo, né? Ele tá num corpo, de repente ele acorda num lugar que ele não conhece, com um monte de gente sofredora em volta, tão perdidos quanto ele, ameaçando, violentos, então assim, tudo isso causa um choque que ele demorou para se recuperar. Só que quando ele percebeu, a assistência estava lá e ele foi socorrido. E nós devemos acreditar também que a gente recebe todo esse amparo, né? Toda preocupação justa é atendida. E nenhuma oração fica em vão, a gente sabe disso. Nenhuma oração fica sem resposta. Mas quando a gente entra em desespero, isso perturba a nossa mente e nos dificulta ver a ajuda, né? Por mais boa intenção que seja do plano espiritual, que a gente recorre na oração,
ou de pessoas à nossa volta, às vezes querendo ajudar e por conta da nossa situação mental a gente não percebe e acha que está sozinho, né? E se a gente acredita que Deus nos ama incondicionalmente, que Jesus está sempre ao nosso lado, então, que Ele é o médico das almas, né? Nós devemos manter a confiança de que o melhor sempre é feito. E a gente deve buscar a tranquilidade, a serenidade, mesmo nos momentos mais difíceis, porque a gente consegue superar eles de forma melhor. Por hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Lembrando que todas as terças e sextas sai um novo vídeo desse estudo do livro Cartas de uma Morta, e todos os sábados, a partir das 14 horas, nós temos a nossa live com o estudo do Obreiros da Vida Eterna. Você pode também mandar a sua sugestão, dúvidas, né, aqui pelos comentários, ou pelas nossas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Que Jesus envolva todos em muita paz, um grande abraço e até a próxima.